Olá, turma! Nós estamos aqui com mais uma aula e hoje vamos dar continuidade às operações com radicais. Em nossa última aula, falamos sobre adição e subtração de radicais, onde era necessário termos índices iguais e radicandos iguais para que pudéssemos efetuar somas ou subtrações. Vamos ver hoje a multiplicação e divisão de radicais. Vou dividir em duas etapas. Primeiro, irei falar sobre a multiplicação de radicais com índices iguais. Nós temos aqui alguns exemplos, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de multiplicação ou divisão de radicais e vamos operar cada uma delas. É muito simples. Quando nós temos índices iguais, basta nós multiplicarmos os radicandos e, no caso das divisões, dividirmos os radicandos. Em nosso primeiro exemplo aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. O que fazer? Muito simples, basta lembrarmos de uma das propriedades de multiplicação. Eu transformo esse produto de radicais num produto de radicandos. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Será raiz quadrada de 6. Quando for possível a simplificação, ou até mesmo resolver a raiz, nós assim o fazemos. No caso, a raiz de 6 não dá para simplificar. Letra B. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. O que fazer? Nós iremos multiplicar 2 vezes 8. Então, eu tenho 2 vezes 8, que vai dar raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é exata, vai ser 4. Então, eu vou ter como resultado 4. Resolvi o produto de radicais e, inclusive, extraímos o resultado da raiz. Temos uma raiz exata. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 4. Eu vou multiplicar 5 vezes 4, que vai dar 20. Então, resultado, raiz cúbica de 20. 20 fatorado vai dar 2 ao quadrado vezes 5. E não vai dar para ser simplificado. Resultado final, raiz cúbica de 20. Raiz quadrada de 20 dividido por raiz quadrada de 2. Agora nós temos uma divisão. Na divisão de radicais, nós vamos proceder de forma semelhante à multiplicação. Então, eu terei raiz quadrada de 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Raiz quadrada de 10. Então, a multiplicação ou a divisão é algo bem simples, bem natural de ser resolvido. Raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Procedemos da mesma forma. Raiz cúbica de 96 dividido por 2. 96 dividido por 2 vai dar 48. Raiz cúbica de 48. 48, esse número vai dar para ser simplificado. Por 2 dá 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. 1, 2, 3. Então, vai dar 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Por que eu escrevi 2 ao cubo? Porque estamos falando de um índice 3. Então, esse expoente 3 vai dar para simplificar pelo índice 3. Eu teria aqui, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. A raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. E vai permanecer dentro da raiz cúbica 2 vezes 3, que é 6. Vamos aqui por parte. Então, eu terei 2 raiz cúbica de 6. Então, efetuamos a divisão de radicais e, em seguida, eu fiz uma simplificação. Todo radical, sempre que possível, tem que ser escrito na sua forma mais simples possível. Então, efetuada aí a divisão. Coloquei aqui uma forma um pouquinho mais complexa. Temos uma raiz quadrada de 3 que está multiplicando uma diferença de duas raízes.
Nós não podemos subtrair essas duas raízes, pois os radicandos são diferentes. Então, o que fazer nesse caso? Vou aplicar aqui o princípio da propriedade distributiva. Essa raiz de 3 estará multiplicando pelo primeiro termo e também estará multiplicando pelo segundo termo. Vamos fazer isso uma multiplicação de cada vez. Então, eu tenho raiz de 3 vezes 2 raízes de 5. Eu vou multiplicar o radicando pelo radicando. E o coeficiente que está do lado de fora, aqui é uma raiz de 3. Então, 1 vezes 2, 2. Eu vou ter 2 raiz de 5 vezes raiz de 3. Da mesma forma, raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Então, mais vezes menos, menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, estou fazendo aqui uma propriedade distributiva da multiplicação. Efetuando os produtos dos radicandos, né, entre os radicais. Aqui eu terei 5 vezes 3, 15. Então, 2 vezes raiz de 15. 3 vezes 3, 9. Ou 3 ao quadrado. Então, eu posso ter ali, vamos por etapa aqui para a gente ir um pouco mais lento. 5 vezes 3, e eu vou ter a outra multiplicação, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 3 ao quadrado. Tenho aqui um expoente igual ao índice, vai dar para resolver essa raiz. E aqui 5 vezes 3, 15. 2 raiz de 15 menos raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Ou 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Finalizamos a nossa multiplicação. Então, raiz de 3 vezes 2 raiz de 5 menos raiz de 3 será 2 raiz de 15 menos 3. Então, a multiplicação não tem nada de difícil, é simples de ser feito. Multiplicação aqui de uma soma por uma diferença entre raízes. Procedemos de forma similar à anterior. Cada termo do primeiro parênteses vai multiplicar por cada termo do segundo parênteses. Eu tenho aqui 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Eu vou multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 3 da raiz de 6. Então, eu terei 2 raiz de 6. Eu vou fazer de uma forma um pouco mais direta. Depois eu tenho 2 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. Eu multiplico 2 vezes 3, 6. Multiplico o coeficiente que está do lado de fora pelo coeficiente que está do lado de fora. 2 vezes 3, 6. Mais vezes menos, menos. 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4. Ou 2 ao quadrado. Depois eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3. Mais vezes mais, mais. 3 vezes 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes 3 raiz de 2. Então, mais vezes menos, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Então, vai dar menos 3 raiz de 6. Resolvendo o que é possível aqui ser resolvido. Eu terei 2 raiz de 6 menos 3 raiz de 6. Nós temos radicandos iguais. Então, eu posso fazer essa soma algébrica. 2 menos 3, 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 raiz de 6. 6 raiz de 4 é exata. Vai dar 2. Então, eu tenho aqui menos 6 vezes 2. Raiz de 9 é exata, é 3. Então, eu vou ter mais 3. Terminando essa resolução, menos 1, não preciso escrever esse 1. Então, vamos ter ali menos raiz de 6.
Menos 6 vezes 2, menos 12, mais 3. Menos 12 mais 3 dá menos 9. Então, o resultado, menos raiz de 6, menos 9. Efetuamos aí o produto dos radicais. A princípio, fizemos a propriedade distributiva, fizemos cada uma das multiplicações. Em seguida, fizemos a junção dos radicandos que são iguais, fiz a soma, no caso aqui uma subtração, e a simplificação de radicais. Eu vou reexplicar essa parte aqui de uma forma um pouco mais lenta. Vamos chegar ao mesmo resultado, só que vamos por etapa aqui um pouco mais devagar. Tenho aqui 2 raiz de 6. Vou repetir. 2 raiz de 6. Raiz de 4 é 2. Menos 6 vezes 2. Raiz de 9 é 3. Mais 3. Menos 3 raiz de 6. 6 vezes 2, 12. Eu tenho 2 raiz de 6, menos 12, mais 3, menos 3 raiz de 6. Efetuando aqui as somas e subtrações, eu posso pegar 2 raiz de 6, menos 3 raiz de 6. Vou escrevê-los próximos aqui um do outro. 2 raiz de 6, menos 3 raiz de 6. E tenho menos 12 mais 3. Menos 12 mais 3. Efetuando aqui as somas e subtrações, 2 menos 3, menos 1 raiz de 6. Menos 12 mais 3 vai dar menos 9. Como eu tinha dito anteriormente, esse 1 nós não o escrevemos. Resultado final, menos raiz de 6, menos 9. Então, efetuamos multiplicações e divisões envolvendo radicais. Assista o vídeo com calma, se for necessário, reveja passo a passo e não temos complicação, basta saber multiplicar, não há diferença. A multiplicação de radicais ela é simples. Esse é o primeiro caso, multiplicação e divisão com índices iguais. Vai voltar nós vermos a multiplicação e divisão quando os índices forem diferentes. Isso é um assunto para a nossa próxima aula.